Vai continuar nesse assunto, temos mais um convidado agora, é o professor Manuel Furriela, ele que é especialista em relações internacionais. Professor, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Professor, olhando para a questão política agora, o Favalli já detalhou para a gente como é que vai ser esse julgamento, o que Donald Trump tem pela frente, quais são os desafios da defesa dele, mas olhando pelo aspecto político, a gente está falando de um pré-candidato à presidência da República, né? Donald Trump vai tentar em 2024 voltar à Casa Branca, ainda tem que vencer aquela primeira etapa que é a candidatura, conseguir a candidatura pelo Partido Republicano, né? Isso não são favas contadas, né? É algo que ainda precisa ser definido, mas é a pretensão dele, né? Ser o candidato do Partido Republicano e voltar à presidência dos Estados Unidos. De que forma esse processo afeta politicamente o ex-presidente, professor? Bom, isso terá vários efeitos aí na pré-candidatura dele, né? A gente sabia que iria com bastante força agora para essa próxima eleição, sendo certo que na eleição passada, mesmo sendo derrotado, ele teve um capital político muito relevante, uma quantidade de votos muito expressiva, muito superior ao que indicavam as pesquisas, né? Tudo isso constatado, identificado. Então ele saiu ali daquele momento, mesmo com a derrota. A gente sabe que o período da Covid, a recuperação ali da pandemia, deram prejuízos a muitos candidatos, a ele inclusive, e agora ele pega e entra, né, com uma força, com capital pós-eleitoral importante. E também num cenário onde Joe Biden está patinando na sua gestão, né? A gente acompanha aí a gestão Biden, principalmente na parte econômica, sendo muito criticado, e esse é um aspecto que Trump conseguiu trazer muito capital político, porque ele conduziu a economia americana de forma muito... Acho que a gente perdeu contato com o professor Manuel Furriela, que estava falando para a gente sobre o impacto que vai ter para a pré-candidatura de Donald Trump esse processo a que o ex-presidente responde, baseado nas acusações de suborno ou suposto suborno a uma atriz pornô com quem ele teria tido um caso extraconjugal, e daqui a pouquinho a gente retoma o contato com o professor para dar sequência a essa nossa conversa. Agora sim a gente volta a falar sobre o processo contra o ex-presidente americano Donald Trump. Professor de Relações Internacionais Manuel Furriela está com a gente. Vou até refazer a pergunta, professor, e aí o senhor pode falar mais uma vez qual o impacto desse processo na trajetória política do ex-presidente e na tentativa dele de voltar à Casa Branca em 2024. É um momento crucial para Donald Trump, onde ele teria condições de recuperar todo o seu protagonismo. Como a gente sabe, na eleição passada, mesmo saindo derrotado, mesmo perdendo a eleição para Joe Biden, ele perdeu com uma margem de votos muito inferior à prevista pelas pesquisas. Além disso, a sua gestão é considerada uma gestão muito bem sucedida na área econômica. Justamente aquilo que nós temos como principal crítica à gestão de Joe Biden. Então, o seu capital político poderia, neste momento, sair fortalecido e ele sofre esse revés. Então, infelizmente, para a sua trajetória, esse seria o pior momento. Um momento onde ele poderia começar a colocar nos trilhos a sua candidatura, começaria a organizar novamente um protagonismo político, e sofre agora essa crítica numa situação que era inesperada, já que outras situações jurídicas, outras ações judiciais estavam em curso, e essa parecia ser a menos importante. Então tem o fator surpresa nesta ação que parecia ser uma ação menor, uma causa menos importante, e no momento político onde ele estaria reconquistando o seu próprio protagonismo para ser um forte candidato às próximas eleições. E falando sobre as eleições de 2024 nos Estados Unidos, professor, qual é a situação de momento, tanto dentro do Partido Republicano de Donald Trump, quanto do lado democrata da corrida? Como nos Estados Unidos você tem 2 partidos majoritários, existem outros, né? E até mesmo a candidatura independente é permitida. Foi uma das alternativas que Donald Trump buscou e acabou indo para o Partido Republicano, né? Um partido maior, foi mais interessante para a sua candidatura, mas uma das possibilidades era aquela. Então, como você tem 2 partidos majoritários, as prévias, as eleições internas, o processo interno de escolha, ele é extremamente importante, né? Você conduz 2 candidatos mais importantes à eleição, isso em toda a trajetória democrática, né? Toda a trajetória de independência dos Estados Unidos. Então, ele agora vai ter também uma dificuldade extra.
como surgiram dois candidatos muito fortes dentro do Partido Republicano, governadores importantes, governadores com bastante protagonismo dentro dos Estados Unidos, a candidatura dele sofre também uma chance de perder para um dos outros. Ele, mesmo tendo esses novos protagonistas, ele era com certeza, né, o candidato favorito, com muito potencial político, como a gente mencionou aqui. Mas por conta dessa situação em específico, desse desgaste que esse processo todo vai trazer, ele tem também a chance de perder a candidatura, de não ser o candidato do Partido Republicano nas próximas eleições. Agora, professor, e o presidente Joe Biden? Como é que está a situação dele, as avaliações de popularidade desse governo dele, que já caminha agora para a reta final, né? Já passamos da metade, já está na segunda metade do mandato. Como é que está a avaliação entre a população americana do presidente Joe Biden e quais são os maiores desafios dele para a sucessão? Bom, ele não vive um bom momento político, né? Ele não está com uma popularidade alta, a questão econômica ainda é relevante. Os Estados Unidos tiveram no ano passado e caminham para ter este ano uma inflação muito alta, sendo que no ano passado foi uma das mais altas dos últimos anos, né? O desemprego ainda é um ponto preocupante, então a questão econômica ela não consegue ser resolvida ou bem equacionada na gestão Joe Biden. Também na questão externa, ele sofreu desgaste muito grande pela desocupação atabalhoada, desastrosa do Afeganistão, aquela desocupação depois de 20 anos de ocupação americana, e os entraves todos a uma solução que traga benefícios, né, à geopolítica americana, no caso da guerra na Ucrânia, também um grande desafio, e a questão da China, a China cada vez mais empoderada e agora também uma grande apoiadora da Rússia, fazem com que ele tenha muitos desafios, então ele não vive um bom momento. E essa questão do Donald Trump também não vai trazer alívio, porque, pois como eu mencionei aqui, o Partido Republicano agora ele tem pelo menos 3 boas alternativas, além do Donald Trump, outras 2, ou seja, mesmo que Trump não seja o candidato republicano, né, vindo com toda a força, capital político que ele amealhou, nós teremos aí, ou ele terá 2 grandes desafios por conta do Partido Republicano, que com certeza tem grande chance de vir com um bom candidato, um candidato forte, mesmo que não seja Donald Trump. Então, este é um momento muito difícil para Joe Biden e a candidatura futura dele também sofre grandes riscos, não somente pelo seu desgaste interno, mas também por conta propriamente do Partido Republicano ter chance de ter um candidato consolidado, um candidato forte. E até o senhor falou agora, né, professor, em meio a essas dúvidas sobre a candidatura ou não de Donald Trump, né, se ele vai ser candidato ou não, mas mesmo assim ele deve ter um papel fundamental na próxima eleição, né, seja como candidato ou seja como um puxador de votos, né? O senhor imagina que mesmo que Trump não esteja apto a concorrer, ele deve ter uma participação ativa na política americana daqui para frente, já na próxima eleição de 2024 e daqui por diante, ele se consolida como um dos principais nomes do campo republicano nos Estados Unidos, professor? Sem dúvida, né? Porque mesmo ele tendo algum desgaste agora, um desgaste com certeza representativo, o fato é que ele conseguiu amealhar um grande apoio por parte de um eleitorado americano com perfil de extrema-direita. Então, esse capital ele tem, né? Então, ele poderá utilizar para apoiar outro candidato republicano. Mas eu acredito que o único fator que vai tirá-lo de uma possível candidatura será mesmo uma ordem judicial que impeça com que ele seja candidato. Pois mesmo que ele não saia pelo Partido Republicano, nada impede com que ele saia numa legenda alternativa ou até mesmo pela candidatura independente. Mas não é muito do seu perfil, não é muito do perfil do Donald Trump apoiar outras candidaturas. Esse revés que ele sofre agora, né, que traz desgaste político e talvez judicial, né, trazem um prejuízo que não necessariamente fará com que ele canalize o seu capital a favor de outro candidato. Ele pode sair do Partido Republicano e tentar uma candidatura avulsa. O que está aqui em jogo é se uma decisão judicial vai tirá-lo da corrida e não propriamente uma decisão pessoal. E essas explicações, essa argumentação do ex-presidente de que ele é alvo de uma perseguição política
no caso desse processo que envolve a atriz pornô e o suposto suborno dele, essa explicação e essa versão do ex-presidente, ela tem tido respaldo entre apoiadores ou até entre aqueles que gostam de Donald Trump? Esse caso tem desgastado o ex-presidente, professor? O Donald Trump, ele amealha 3 perfis de eleitores, né? Ele tem entre 20% e 25% de eleitores muito ligados ao seu perfil, né, muito ligados à sua proposta. Ele tem o eleitor de direita nos Estados Unidos, principalmente de estados centrais, que somam-se a isso, e tem também uma terceira coluna, que são daqueles insatisfeitos com a gestão de Joe Biden, né? Ele vai perder muito em relação a esses que tem, né, ainda aí algum tipo de desgaste ou que perderam um pouco a predileção a respeito de Joe Biden, mas ele ainda mantém um capital político forte em relação àqueles eleitores muito mais ligados ao seu perfil. Então eu acredito que ele vai tentar se alicerçar nesse grupo, né? Então ele, mesmo perdendo aí um capital político, a sua explicação, né, de que na verdade ele fez uma composição, um acordo aceito pela lei, né, com a atriz que foi mencionado aqui, deve convencer pelo menos esses eleitores mais ligados a si. Então, mesmo que ele saia diminuído em termos de capital eleitoral, capital político, como queiram, na verdade, ele sempre vai ser aquele que detém um bom perfil, ainda uma boa quantidade de votos. Ok, professor Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais, com a gente aqui ao vivo no Fast News nesta sexta. Obrigado, professor. Bom final de semana. Boa noite. Bom final de semana. Boa noite.